Boa noite, muito feliz em te ver aqui. A gente sabe que início do ano, mês de janeiro, é um mês onde muitas pessoas, como o pastor Marlon falou, saem, vão passear, descansar, encontrar com familiares, com parentes. Mas graças a Deus que você veio, depois de um dia tão chuvoso, que é uma bênção para nós, de Itaperuna aqui, que sofremos aí com o calor, mas é muito bom você estar aqui, tá? Porque você, junto comigo, com os demais irmãos, a gente forma o corpo de Cristo. Isso é a coisa mais linda que existe, tá? A nossa família da fé, tá bom? Eu queria aproveitar essa oportunidade para poder pedir a você aí, que desse um sorriso para a pessoa que está do seu lado, falasse para ele aí, você é uma florzinha de Jesus. Alguns, você vai falar assim, não, esse é um cacto. Não, mas pela fé ele é uma florzinha, regado pelo Senhor, tá? E isso é muito bom, tá? Fala aí com o seu irmão. Nós estamos aí numa série muito bacana, uma série do coração de Deus para nós, que é Siga o Mestre. Tá, e aprove ao Senhor eu estar aqui nessa noite, só mesmo para poder compartilhar com você algo que Deus ministrou no meu coração. Tá bom? Então eu quero ser o mais objetivo possível de compartilhar com você aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Tá? Eu queria te lembrar, desde o início, desde quando a gente fala de siga o mestre, que a história ela nos mostra isso, que pessoas sempre seguiram outras pessoas. A vida é assim. Nós seguimos alguém e nós somos seguidos por alguém. Nós encontramos na Bíblia o Josué, que seguia Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, quando ele entrava na tenda, o povo de Israel, eles ficavam ali, à beira de suas tendas, vendo Moisés lá na tenda, mas a palavra diz que Josué não saía daquela tenda, da tenda da presença. Então, Josué era alguém que seguia uma outra pessoa, que era Moisés. Nós encontramos na palavra a experiência também, de Eliseu e Elias. Elias, antes de Eliseu, ele já tinha um servo, e quando ele vai para aquele momento dele ali, depressivo, e que ele vai para a caverna, ele deixa aquele servo, aquele aprendiz dele para trás, e ele segue sozinho. Mas a palavra diz depois, quando ele chama Eliseu para caminhar com ele, por outras 3 vezes Eliseu, ele ouve dos profetas falando assim, olha, o profeta aí daqui a pouco ele vai sumir. A pessoa que você está seguindo, daqui a pouco ele vai morrer, ele vai ser levado. E Eliseu fala assim, não, mas não importa, eu vou continuar seguindo. A gente pega aqueles aprendizes com os rabinos e chegamos também aos discípulos de Jesus que o seguiam. Então a gente encontra pessoas que sempre se inspiraram em outras, mas que quando focados em Deus, viveram experiências ainda mais extraordinárias do que aqueles que eles seguiam. Sempre que focados em Deus, focados no Senhor, ainda que inspirado por outras pessoas, eles alcançaram. E Jesus fala sobre isso, Jesus, ele ensina para a gente que aqueles que crescem fariam obras ainda maiores. E são para essas obras ainda maiores que o Senhor nos chama. Por outro lado, a gente entende o seguinte, a gente vê na palavra também, e a Bíblia é muito legal porque ela traz as histórias para a gente, não só das coisas boas e fáceis, é a verdade, a palavra é a verdade, é o Senhor abrindo o coração dele e mostrando para a gente. Uma das coisas que também me chamam a atenção é que um determinado povo também resolveu seguir alguém. Só que ele não seguiu alguém simplesmente inspirado naquele alguém, tendo aquele alguém como referência de que o próprio Deus havia enviado. Não, eles colocaram naquela pessoa as suas expectativas. Eles acreditaram que aquela pessoa era quem os dava segurança, era quem os deu a libertação, era quem de fato podia fazer tudo pela vida deles.
E aí, quando essa pessoa, então, ela não pôde estar mais presente, ela sumiu por uns dias, o que esse povo fez? Esse povo, então, falou assim, ó, isso aí não serve mais não. Vamos construir um bezerro de ouro. E aí o povo, então, que nós conhecemos a história, o povo de Israel, ele construiu o bezerro de ouro porque o ser humano, quando ele coloca a expectativa dele em alguém, o ser humano, quando coloca a expectativa dele em alguma coisa, quando ele quer seguir essa pessoa, não como inspiração de alguém que tudo que faz recebe do alto, mas quando a gente substitui, sabe, a companhia, a presença de Deus e de Jesus, por essa pessoa, por essa coisa, por alguma outra coisa, um determinado momento nós vamos nos frustrar. E aí, quando isso não for mais o suficiente para nós substituiremos também. Nós vamos substituir, nós vamos tentar colocar uma outra coisa no lugar, porque aquilo ali já não está mais transmitindo segurança para a gente, porque a nossa expectativa foi colocada de forma errada. De forma errada. E assim eles fizeram, não sei se vocês lembram desse texto, mas eles falam assim, olha, aquele que tirou a gente do Egito, ele está sumido. Por onde ele anda, onde ele está? Mas nunca foi Moisés que tirou o povo do Egito. Deus sempre deixou isso claro. Quem os tirou do Egito foi o Senhor. Lembra como ele se apresenta para Moisés? O Eu Sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse sim é aquele que nos dá a verdadeira segurança. Esse sim é aquele que, independente das circunstâncias, se nós estivermos focados nele, se nós estivermos seguindo exatamente esse, nós vamos chegar no caminho que nos foi proposto. Nós vamos viver os planos de Deus. Mas em um determinado momento, esse povo, ele sentiu a necessidade de fazer um bezerro de ouro para ser adorado. Para ser adorado. Eles trocaram aquele que era a glória deles por um animal que comia capim. Você está entendendo quando a nossa segurança está em qualquer outra coisa, aonde a gente pode chegar? Aonde o ser humano pode chegar? E aí, eu louvo a Deus, porque se os nossos olhos sempre estiverem em Jesus, no nosso mestre, se nós buscarmos viver como nós ouvimos aqui na semana passada, tão perto, mas tão perto de Jesus, a ponto das poeiras das sandálias de Jesus nos cobrirem, certamente nós viveremos também momentos extraordinários. Uma vida que o Senhor tem proposta para nós. Viveremos, sabe, não viveremos correndo atrás, sem encontrar, mas teremos a certeza que tudo que nós precisamos, nós carregamos dentro de nós. E esse é o convite que o Senhor faz para nós. E uma das coisas que eu acho maravilhoso demais, e eu sempre tive muito cuidado com as palavras que nós recebemos na virada do ano, e sempre busco muito anotar aquelas que começam o ano, que dão a direção para a gente. E uma coisa me chamou muita atenção, é que o cuidado de Deus comigo e com você, o zelo de Deus comigo e com você, de abrir o coração dele e falar assim, olha, o que eu tenho para vocês para esse início de ano, para que as promessas que Deus tem para cada um de nós, elas se cumpram, é que a gente ande mais perto do Senhor. Esse siga o mestre é algo do coração de Deus nos convidando a estar lado a lado com ele para desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nós nesse ano. Nós já começamos o ano, trabalhando com várias coisas, várias direções de Deus, incríveis. Mas esse ano o Senhor gerou no coração da igreja começar uma série cujo nome é Siga o Mestre. E aí, não é o mestre, pastor Marlon, pastora Carla, pastor Ricardo, pastora Thaís, mas é um mestre perfeito. É esse mestre que eu quero te convidar a seguir. É esse mestre que não vai te decepcionar. É esse mestre que está nos convidando a desfrutar de tudo aquilo que ele já conquistou para cada um de nós. E aí eu queria também mais uma vez te convidar, sabe, para que nós possamos colocar isso no nosso coração. O desejo de seguir o mestre. Talvez você chegou da sua casa para mais um culto.
venceu. Às vezes sua vontade também era ficar em casa descansando, aproveitando a chuva. Mas você falou, olha, eu tenho uma aliança com a família de Cristo. Eu tenho uma aliança com o Pai. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim, mas talvez você não tenha criado a expectativa sobre o que o Senhor está nos convidando. E eu queria que você convidasse a pessoa que está do seu lado. Fala com a pessoa aí, vamos seguir o Mestre. Fala com ele, vamos seguir o Mestre comigo? Vamos seguir o Mestre de pertinho? Amém? Você entendeu até aqui a necessidade que a gente tem de seguir o verdadeiro Mestre? De se inspirar nas pessoas, mas de seguir aquele que, de fato, quer guiar as nossas vidas e quem pode nos dar segurança? A palavra de Deus, ela vai dizer, em Marcos 16, que antes de Jesus, eu vou só falar, a gente não vai entrar nesse texto agora, só vou comentar sobre ele. Vai dizer que Jesus, antes de assunto aos céus, ele fala para os discípulos assim, olha, preguem o Evangelho a toda criatura. Preguem o Evangelho a toda criatura. O desejo de Jesus, né, algo assim, uma das coisas mais importantes que ele tinha para falar antes de subir, ele fala, olha, preguem o Evangelho. E alguns aqui já ouviram que essa palavra Evangelho, nós aprendemos com os romanos. Aprendemos com o romano. A história, ela conta o seguinte, que o governador de Roma, ele ainda não era rei, ele era um governador e depois dele que virou império. Júlio César, a história vai dizer que ele foi assassinado. E aí outras duas pessoas, Otávio e Marco Antônio, foram guerrear longe de Roma, para poder ver quem de fato iria reinar em Roma. E eles guerreiam distante, isso dura tempo. E a história vai dizer que Otávio saiu vencedor. Ele saiu vencedor. E quando então ele vence e é distante de Roma, ele fala para o soldado assim, olha, agora você volta lá em Roma, anuncia a boa nova, anuncia o Evangelho, que eu venci e que eu estou retornando. E que aqueles que até agora torciam para o Marco Antônio, estavam do lado dele, que eles se arrependam e passem para o meu lado. E assim então, esse soldado ele faz. Ele vai, dura dias, voltando, e ele chega lá em Roma então, e ele começa a falar, Evangelho, boa nova. O rei, ele venceu, Otávio venceu, ele é o rei e ele está voltando. E você que quer passar para o lado do rei, se arrependa. Mude agora para o lado certo. E assim nós aprendemos isso. E isso era o que Jesus estava ensinando para os discípulos. O verdadeiro Evangelho. Comece agora então a pregar a toda criatura o verdadeiro Evangelho, que não é simplesmente um Jesus que morreu numa cruz, ressuscitou e pronto, e vem nos dar vida, não, mas é um Jesus que ressuscitou, que venceu e que está voltando para reinar, e nós reinaremos com Ele. Esse é o Evangelho que Jesus ali estava ensinando, essa é a verdade. Esse Cristo que nós pregamos, esse Cristo que nós amamos, esse Mestre que nós seguimos, é aquele que tem todo o poder e que venceu. Ele venceu e o convite dele para nós é venha para o lado certo. Venha para o lado certo. E é isso que nós queremos, caminhar com esse Jesus, com esse Mestre. Esse Mestre que tem todo o poder e um coração maravilhoso, um amor constrangedor. Sabe, que simplesmente nos convida a ir para o lado dele, a nos arrependermos sim, a crer nele, mas escolher o lado certo. E talvez aí, nessa caminhada, você ainda não tenha decidido por esse lado certo. Talvez chegamos até aqui convidado por alguém. Talvez chegamos até aqui, sabe, porque a gente está acostumado a vir. Ou você, durante essa guerra distante de Roma, tenha se desviado em algum momento. Hoje, o nosso Mestre está nos convocando, está nos convidando a voltar para o lado certo. Escolha hoje o lado certo,
que é daquele que já venceu a guerra e que está voltando. O tempo que nós estamos vivendo agora é exatamente esse. O retorno de Cristo. O tempo tão aguardado. E Ele está nos convidando para estar junto dEle. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos nessa hora. Queria que você falasse, primeiro agradecesse a esse Deus tão maravilhoso que mandou esse Jesus, tão lindo que diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Sabe, agradeça a esse Cristo, porque você faz parte do lado certo. Você faz parte do lado vencedor. Ainda tinha um tempo, eu fico imaginando que aquele povo que estava em Roma, eles deviam falar, mas Ele não vai chegar não. Ele não vai chegar, já veio avisar um tempão. Ele não vai chegar, mas Ele vai chegar, Ele chegou. E Cristo mesmo que prometeu que vinha, Ele veio, e Ele disse que vai voltar, e Ele vai voltar. E eu queria fazer esse convite para você que hoje quer falar para Jesus, Jesus, eu quero andar do teu lado. Eu quero andar do teu lado. Olha, de fato eu me perdi em um determinado momento. Você que está em casa aí também. Sabe, em determinado momento eu troquei o lado, eu me perdi. Muitas vozes, eu não consegui identificar. Mas eu quero seguir o Mestre. E eu quero estar do lado certo. Se porventura alguém aqui nessa noite quer fazer isso, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar com você. Isso é um momento muito especial. E daqui nós vamos seguir na mensagem que Deus nos deu, mas... Se alguém aqui hoje quer falar assim, olha, eu decido hoje por caminhar do lado de Jesus. Até aqui eu caminhei por outro lado, ou eu caminhei certo, mas uma hora eu me desviei, eu me perdi, mas hoje eu quero caminhar, eu escolho hoje andar com esse Cristo que venceu. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você de casa também. Senhor, o Senhor é muito lindo. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor venceu. E o Senhor está nos convidando a andar contigo, Senhor, e do lado certo. Deus, essas pessoas que, porventura, Senhor, nas suas casas, tenham, ó Deus, aberto o coração para o Senhor, ou talvez até aqui, Senhor, sabe, mas por algum motivo, Senhor, não quiseram expressar, mas que o coração delas seja abraçado pelo Senhor, ó Pai. Sabe, o coração deles, ó Pai, sinta o seu amor, ó Pai, restaurado, transformado pelo Teu poder, ó Pai, que esse amor, ó Deus, que nos alcançou, os alcance, os renovando, os enchendo de expectativa, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te amamos, o Senhor é lindo, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Você está aí? Então tá bom, vamos lá, hein? E aí, irmãos, o Senhor então, Ele fala isso, né? Que a gente sabe da história que Ele está voltando. E Jesus, uma das coisas que Ele disse era o seguinte, o reino de Deus, Ele não vem por aparência, mas o reino de Deus, Ele já está dentro de vós. Né? O reino de Deus é algo que sempre foi pregado por Jesus, até mesmo por João Batista, né? Dizendo que Ele se aproximava. E existe esse reino. Nesse reino de Cristo, nesse reino onde as leis do céu é que reinam, nesse reino onde o Senhor, a presença de Cristo e do Espírito Santo já nos faz vivenciar, viver aqui onde nós estamos. Para esse reino, temos uma vida proposta por Jesus. Jesus nos propõe uma vida, e é sobre isso que nós vamos falar de forma bem objetiva. É exatamente isso, a série é Siga o Mestre. Siga o Mestre. A vida proposta por Jesus. Queria te convidar a abrir em Mateus capítulo 5, a partir do verso 27. Você já estava aí, né? O irmão não vai ler a Bíblia? Vou ler, irmão, com você. A Bíblia. A palavra de Deus. Mateus 5, a partir do verso 27. O pessoal aqui da mídia já pôs ali para a gente. Vamos lá? Nós vamos falar então a vida proposta por Jesus. Nós já temos falado aí nesses dias
lembrando do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, lembrando de ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor, então, ali sentado com seus discípulos, ele continua com a multidão, ele continua a ensinar. Mateus 5, 27 diz assim, a partir do 27, tá? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem o fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mas que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Então, irmão, Jesus agora, o que ele está fazendo? Ele está tratando alguns assuntos com a multidão e com os seus discípulos. Algo que a gente já veio tratando nos dias anteriores. E a gente percebe que ele traz uma série de assuntos, né, até bem complicados, né, mas que trazem para a gente uma clareza e uma certeza. Que só é possível, de fato, viver como Jesus está nos ensinando, estando perto dele, caminhando com ele. E a gente vê que as bem-aventuranças contadas no início de Mateus capítulo 5, elas nos ensinam exatamente, elas nos preparam exatamente para momentos como esse, em que a palavra vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, né, aqueles que têm fome e sede de justiça, os pobres de espírito, e por aí vai, né, os misericordiosos, tá? E aí a gente vai simplesmente, né, passar por esses assuntos com base nas observações que Jesus fez, tá bem? De forma bem objetiva, porque eu quero que o Espírito Santo ele continue ministrando no seu coração, não só aqui, mas ao longo da semana, em nome de Jesus. A primeira coisa que a gente leu ali, no verso 27, a palavra ela vai tratar sobre o adultério. E o pastor Marlon, ele já passou por esse versículo
na semana passada, quando ele disse que a Bíblia, ela diz o seguinte, que a pessoa em adultério, ela deveria ser pega no ato do adultério. E aquelas pessoas que, eu até coloquei aqui, o Deuteronômio 22, tá? Para você que está anotando. Ela vai falar o seguinte, que aquelas pessoas então, se elas fossem pegas no adultério, né, a pena para elas era de morte. Tá? Se elas fossem pegas em adultério. Agora, com Jesus, ele mostra para a gente que esse sarrafo ele sobe muito mais. Sobe muito mais. Porque o que Jesus vem mostrar para a gente, que o verdadeiro adultério é aquele que acontece no coração. É aquele que acontece no coração. Eu não sei se vocês, né, tem sido cada vez mais comum, né, esse dispositivo por aí, né, aqueles óculos, né, de RV, né, realidade virtual. Não sei se vocês lembram, aquelas que o pessoal coloca, aí fica ali como, né, vendo uma montanha russa. Parece que eles estão naquela montanha russa, né, vão ali, né, e às vezes também tem uns que colocam aqueles óculos, estão no tiroteio, e é interessante que eles se jogam no chão, né, parece que é verdade, se joga no chão, e aqueles que estão com aqueles óculos na montanha russa começam a gritar, parece que é real aquilo ali. E por que isso acontece? Porque o cérebro, ele foi motivado a acreditar naquilo, e o cérebro, ele não faz distinção do que é real e do que é virtual. O cérebro, quando motivado, ele não faz essa separação. E aí, o que acontece? Deixa eu contar para vocês. Um exemplo. Quando o pastor Marlon fez a pergunta aqui, quantos aqui já tiveram cólica renal? Você sentiu aí a dor? Hein? A Daiane sentiu, com certeza. Falou de rim com a Daiane, é o Tiago também. É eu também. Mas você está percebendo como que são as coisas? O cérebro ele recebe uma informação e o corpo se prepara para aquilo? E o corpo se prepara para isso? E Jesus, ele que tem o poder de sondar o coração, ele percebe, ele sabe disso, que o nosso corpo, né, o nosso coração ele já transmitiu para o nosso cérebro e o nosso corpo ele já se preparou para receber aquilo. Ele sabe que o nosso corpo já se preparou para o adultério. O que Jesus quer, a vida que é proposta por Jesus, tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. E ter um coração rendido diante dEle. Esse é o convite dEle para nós. É por isso que Ele fala, se a mão te faz pecar, Ele fala assim, olha, o que eu quero é o coração, é o coração. Lembra lá do início, quando o Senhor fala com Caim? O pecado, ele está aí à porta, mas cabe a você dominá-lo. Ele fala assim, ei, é o teu coração, é o teu coração. Então, a discussão não é como fez, quando fez, não é isso que Jesus está dizendo. A vida proposta com Jesus tem a ver por uma vida totalmente rendida ao Senhor, aonde não tem lugar para adultério. A gente caminha tão próximo do Mestre, que a gente não quer, a gente não consegue olhar para outra coisa. Nós somos cobertos por essa poeira dos seus pés, que nos fazem olhar só para Ele. Um outro ponto, em que Jesus também ele passa por cima não, na verdade que ele trata ali, é sobre o divórcio. A palavra de Deus lá no Antigo Testamento, quando ela relata que Deus, ele permitiu que Moisés desse carta de divórcio, ele fala que foi por causa de quê? Dureza do coração. Foi pela dureza do coração. Mas aprenda uma coisa, o Senhor nunca foi a favor de divórcio. O Senhor é a favor da aliança. Você vai falar, eu não vou entrar no mérito, tem alguns casos, sim, eu não estou discutindo isso. O que eu estou falando para você é que o que Jesus está ensinando, e Ele traz observações profundas, para mostrar para você o seguinte, o Senhor, Ele ama a família. O Senhor, Ele ama a família. E uma vida proposta por Jesus é uma vida de família. É uma
uma vida de aliança. Nos versículos abaixo que nós lemos também, a palavra diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Vai falar sobre os votos e os juramentos. Nesse texto, uma das coisas que Cristo está nos ensinando é que a vida proposta por Jesus é uma vida de credibilidade. É uma vida onde o que você carrega tem valor. É uma vida de carregar o que se prega. Não é uma vida vazia de fazer barulho, onde as pessoas precisam sempre ficar, você jura, isso que você está falando. Se você precisa jurar é porque a pessoa não confia em você. E a vida proposta por Jesus é assim, não, não, é sim, sim e não, não. Porque o nosso compromisso maior é com Deus. O nosso compromisso maior é com o nosso Mestre. Essa é a vida que o Senhor veio propor. E o legal é o seguinte, é que Jesus, ele está falando para uma multidão e para os discípulos, e ninguém pode falar que aquilo que ele está falando é mentira. Porque era a vida dele. Era a vida dele, ele estava pregando a vida dele, por isso ele falava como quem tinha autoridade, porque era a vida dele. E aí eu quero te lembrar que esse capítulo, ele começa falando assim, olha, bem-aventurados que vivem assim. Bem-aventurado. Eu quero terminar o outro ponto, só para fazer uma observação para você. O texto continua falando ainda sobre a vingança e o amor ao inimigo. Gente, que coisa. Alex, você falou aí do adultério, tá beleza, estou bem casado, não tem nada disso. Você falou do divórcio aí, nem passa na minha cabeça. Você falou aí Você falou dos votos, do juramento. Não, comigo o negócio é sim, sim, não quer acreditar, o problema é dele. Mas agora negócio de amar o inimigo. Ah, não. Amar o inimigo não tem jeito não, parceiro. Mas a vida proposta por Jesus passa por aí. E olha como é que é incrível. Eu preciso que você me ajude a mergulhar isso, porque a gente tem que entender que vai muito além da gente. Sabe, tem tudo a ver com Ele e com aquilo que Ele colocou dentro de nós. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos reconciliados com o Senhor. Se nós fomos reconciliados, é porque nós éramos brigados com Ele. Nós éramos inimigos dele. A Bíblia fala que está virado. Tá? Porque o Cristo, né, na verdade, ele se fez propiciação, e a propiciação é exatamente você apartar e ir, é apaziguar. Então, Deus está virado com a humanidade. Está virado. Aí, olha que incrível. Então, a gente inimigo. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. Um amor que veio antes de eu e você falar qualquer sim para Ele. A gente, então, os primeiros inimigos dele era a gente. E aí esse amor incrível, um amor inexplicável, um amor que nos constrange, né? Esse Deus que é amor, Ele escolhe nos amar antes de qualquer coisa. E nos reconciliar com o Pai através do sacrifício do seu Filho. E pagar uma dívida impagável por todos nós. Agora você pega essa então. O seu inimigo, ele fez o que para você? Ah, ele falou mal de mim. Ele me roubou. Ele me xingou, ele me bateu. Ele tirou alguém da minha família. A palavra de Deus vai dizer que a dívida foi paga. Esse cara aí, que está te devendo, Jesus pagou a dívida dele. Eu vou mais longe. Vou mais longe um pouquinho. O estuprador de amanhã, Jesus pagou a dívida dele. Não é verdade? Esse é o amor que Jesus está nos convidando.
Essa é a vida proposta por Jesus. Ele pagou. Tem a ver com se arrepender, crer em Cristo pela fé e viver o que Deus tem para nós. Mas Ele já pagou, e aí? Como eu posso não amar o inimigo? Quem sou eu para escolher não amar alguém? Quem sou eu para escolher nunca mais falar com meu pai e com a minha mãe? E tantas outras coisas que eu não preciso entrar aí, que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. Mas, como seguidores do nosso Mestre, a gente tem que estar aberto para o Senhor começar a mexer nisso aí. E o Senhor nos trouxe aqui para isso, e Ele é muito lindo. É muito lindo, porque Ele faz com amor, sabe? Ele faz com amor, Ele fala assim, olha, eu tenho muita coisa para fazer, e eu sei que você quer, mas a gente tem que ir direitando umas coisinhas. E aí, o versículo 48 vai dizer assim, assim sendo, né? Ou seja, vivendo desse modo, como nós tratamos até agora, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Sabe, quer ser parecido com o Pai? Quer seguir o Mestre de perto? Essa é a vida proposta por Jesus. Essa é a vida proposta por Jesus. Irmãos, o que eu venho trazer hoje para a gente é a própria vida de Jesus, que é uma vida de excelência, mas não é uma vida de facilidade. Nunca foi. Nunca foi. Mas é uma vida de excelência. É uma vida que nos dá a bênção e o favor do céu. É uma vida que nos leva, sabe, a experimentar coisas extraordinárias. Não fáceis, mas extraordinárias. Totalmente poderosas em Cristo para vencer qualquer desafio. Essa é a vida que Ele está nos chamando para viver. E aí, quando eu comecei falando para você que era incrível o que Jesus estava fazendo, porque Ele resolveu começar a fazer isso no início do ano. Ele não falou assim, olha, vamos deixar para depois do carnaval, para continuar do jeito que está. Não. Vamos agora ouvir o que eu tenho para vocês, para a gente já começar a explodir do início do ano, para começar a consertar algumas coisas, para começar a permitir o Espírito Santo mexer para tudo aquilo que Ele tem para derramar nas nossas vidas, e através de nós. É uma vida de excelência, porque é lindo ver o que Jesus fazia. É lindo ver como que Ele tratava as pessoas, os marginalizados, aqueles que não podiam ser tocados, Ele tocava. Isso é muito lindo, mas não era fácil, irmão. Não era fácil, era perseguido, era injustiçado, mas era poderoso demais. E assim também vai ser na minha e na sua vida. Irmãos, então, é a própria vida de Jesus que Ele nos apresenta nessa noite. Jesus, após falar com eles, olha, vão e pregam o evangelho a toda criatura, Ele falou, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu não estou aqui falando para você que é fácil, nem falando para você que para mim é fácil, que fácil nada, é muito difícil, sabe, cada coisa, mas a gente tem alguém que está com a gente. A palavra de Deus vai dizer que quando o povo estava no deserto, a nuvem estava com eles durante o dia todo, e à noite a coluna de fogo estava com eles o dia todo. A presença são para as 24 horas, 7 horas por dia. Nós temos Ele do nosso lado, nós só precisamos seguir de perto. Se seguir como a multidão, a nossa segurança vai estar em outras coisas, mas se estiver pertinho dEle ali, nós vamos ver que todas as coisas favorecem aqueles que amam o Senhor, e que é Ele que segura na nossa mão no dia difícil e nos faz mais que vencedores. Você tem um mestre que já venceu por você. Nós temos um mestre, mas isso precisa ser uma vida vivida por cada um de nós. E só caminhando perto dele. Jesus disse que o reino dele está dentro de nós. Nós já carregamos o que nós precisamos. Nós já carregamos. Está dentro de mim e de você. É isso aí. Essa atitude diferenciada é que vai nos levar a ser sal da terra e luz do mundo. Práticas como essa, sabe, de amar o inimigo. Amar o amigo é fácil, gente. É fácil.
A gente ama mesmo, o cara é legal com a gente, ele faz pela gente, a gente faz por ele, mas quem a gente nunca viu, ou então criou problema para a gente, é difícil, mas essa atitude, ela vai alcançar vidas, ela vai alcançar outras pessoas. O poder de Deus vai ser conhecido através de você e através de mim. Agir como o mundo age não faz diferença nenhuma mais. São atitudes totalmente premeditadas e super esperadas. Mas a minha e a sua atitude, no mundo de hoje, ainda, mesmo essa palavra sendo pregada há mais de 2000 anos, ainda continua a surtir efeito e fazer a diferença por onde passa. Estamos terminando. A palavra de Deus lá em João capítulo 3 vai falar que Nicodemos, ele fala com Jesus, o que eu preciso fazer para ver o rei? Jesus então fala, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Isso mostra para a gente que o nascer de novo, né, você nasce de novo, você nasce um bebezinho. E aí você tem todo um caminho para atingir a maturidade, é verdade. Mas para que as nossas vidas de fato surtam efeito na vida das pessoas, nós precisamos ser filhos maduros. A palavra de Deus, lá em Romanos 8, versículo 16, vai dizer assim que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos téknon, filhinhos de Deus, bebês. E para ser filhinho de Deus, bebê, eu e você, a gente não teve que fazer nada. Jesus fez tudo. A gente só se arrependeu, entregou o coração e creu. Mas agora, para ser ruiós, filhos maduros, custa tudo. Custa tudo. Porque o que vai impactar a vida das pessoas não são bebezinhos. Para impactar a vida das pessoas são filhos maduros que representam o Pai. Quando a gente precisa de uma tarefa difícil a ser feita, a gente não manda uma criancinha fazer. A gente manda o filho mais velho. A gente manda aquele que a gente julga ter capacidade de nos representar onde ele está indo. A palavra de Deus em Romanos 8,19 vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação do ruiós, dos filhos maduros. Quem a criação está aguardando a manifestação não é dos bebezinhos, mas dos filhos maduros. E o que vai expressar essa maturidade são atitudes como essas, não fáceis, mas nós temos um Pai que já identificou em nós capacidade nele para vencer. Responsabilidade para vencer, Ele já te deu isso, Ele já vê isso em você, Ele já vê isso em mim. Só que é juntinho dele. Só que é juntinho dele. E para terminar, a gente está começando mais uma semana. E, sabe, eu estou cheio de expectativas para o que vai ser amanhã, né, para o que Deus tem para fazer. Porque Deus é assim, Ele tem muita coisa para fazer, a gente já sabe, Ele está direcionando a gente para viver o extraordinário. A gente sabe disso. A palavra de Deus vai falar em Marcos 8, no versículo 26, que Jesus, então, Ele pega um cego da aldeia, Ele leva para fora da aldeia, Betsaida, e lá, então, Ele cura aquele cego. Presta atenção, gente, a gente está terminando. Ele cura esse cego. Quando Ele cura esse cego, Jesus chega para ele e fala assim, olha, não entre mais na aldeia. Não entre mais na aldeia. E aí, aquele texto ali, ele não fala por que Jesus fala para ele não entrar na aldeia. Ele não fala, não explica para a gente por que aquele cego foi curado fora da aldeia e por que ele não pode entrar mais na aldeia. Mas eu quero falar para você, porque a Bíblia também traz isso em outro texto. Lucas capítulo 10, versículo 13 e 14, vai dizer que aquele lugarejo, ele não aceitou a mensagem do rei. Não aceitou a pregação de Jesus. E aí eu quero que você entenda que nós, como seguidores de Jesus, se existe um lugar que não aceitam Jesus, não é lugar para mim e para você. Se existe um lugar onde as pessoas fecharam as portas para Jesus, onde as pessoas não querem Jesus, esse lugar não é para mim e para você, se nós estamos seguindo o Mestre de perto. E o próprio Jesus disse assim, olha, não entre nessa aldeia, Ele está falando para você, não entre nessa aldeia.
Corte o vínculo com isso hoje. Hoje. Escolha hoje seguir o Mestre de perto. Escolha hoje viver com Cristo. Porque é bem-aventurado, sim, irmão. É bem-aventurado aquele que caminha com Cristo. É bem-aventurado, sabe, nos propósitos do Senhor. Siga o Mestre. Escolha seguir o Mestre. É uma palavra do coração de Deus para nós. É uma série do coração de Deus. Amém? Recebe, irmão, essa palavra no nome de Jesus. Deus nos abençoe. Deus nos encha, sabe, da sua presença para a gente vencer. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Vamos falar com esse Deus maravilhoso, com esse Mestre lindo. Fica de pé. Em nome de Jesus. Sabe, fecha os teus olhos. Eu acho que, sabe, o Senhor ministrou muito ao meu coração. E eu não vim passar uma informação, porque uma informação a gente ouve e pronto, mas eu pedi ao Senhor que ministrasse ao coração de vocês. Só Deus sabe como a gente de fato treme para estar aqui. A responsabilidade que é. Mas o Espírito Santo falou ao seu coração, eu queria que você nessa hora pensasse nisso. Nessa vida proposta por Jesus. O Senhor, Ele nos convidou, nos convida a segui-lo. O Senhor nos convida, a passar para o seu lado, a caminhar com Ele. O Senhor nos convida a romper com algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada com Ele, como nós tratamos aqui, alguns assuntos. Mas tem outros que o Espírito falou ao seu coração. Feche os teus olhos. Queria que você já fosse orando, fazendo a sua oração, em nome de Jesus. Fale com Deus. Então tá, né? Enquanto o louvor ministra, esteja aí falando com o Pai, Expresse seu desejo de andar perto dele.